Boa noite, queridos irmãos e amigos que nos acompanham. Antes de qualquer coisa, eu quero manifestar a minha alegria de estar novamente aqui nesse local onde nós nos reunimos para cultuar a Deus. E hoje nós não estamos aqui num culto presencial, e caso nós estivéssemos nesse culto presencial, eu pediria aos irmãos que repetissem comigo, os últimos versos dessa canção que a gente acabou de ouvir, que a gente acabou de cantar. Os versos são o seguinte: meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Vou repetir: meu Deus, meu Senhor, a minha vida é para o teu louvor. Nós cantamos isso e, na verdade, isso é o que se espera, da caminhada cristã, que a gente realmente consiga viver isso, na nossa vida de verdade. Nós entoamos isso com os lábios, mas é importante que a gente consiga também colocar isso em prática na nossa vida. Esse é o propósito da vida do cristão, viver para o louvor da glória de Deus. Dito isso, eu queria iniciar porque nós estamos dando prosseguimento à série que foi intitulada Em Favor de Dias Melhores. Em Favor de Dias Melhores. E é muito oportuno a gente pensar nesse tema, porque nós estamos iniciando um ano novo. Estamos no início de um novo ano, devemos olhar para esse ano com esperança, um olhar otimista, embora a gente saiba que nem tudo está sob o nosso controle, na verdade, poucas coisas estão sob o nosso controle, mas, apesar disso, nós temos alguma parcela de coisas que fica nas nossas mãos, nós temos condições de fazermos escolhas, de fazermos prioridades e de fazermos escolhas e decidirmos. Então, é nesse sentido que eu digo que devemos ser otimistas e olharmos para um amanhã com um olhar de esperança em Jesus, em Cristo. A reflexão de hoje que nós vamos fazer, ela recebeu o título de Abram os olhos ao máximo. Abram os olhos ao máximo. Eu diria o seguinte: eu só ouvi alguém falar para mim, abre o olho, abre teu olho ao máximo, em duas circunstâncias. Ou quando eu fui no oftalmologista, e ele precisou me examinar, ele me pediu para abrir o meu olho ao máximo, para colocar um colírio ou coisa parecida, ou então para me advertir de algum perigo. Abre o olho, cuidado, alguma coisa pode acontecer e existe algum risco iminente e você precisa estar atento. É nesse segundo caso que nós vamos refletir nessa noite. Abram os olhos ao máximo. Para tanto, nós vamos nos utilizar do texto que está lá em Efésios, no capítulo 5, dos versículos 15 a 17. Eu vou me utilizar de duas versões. A primeira é Almeida, Revista Atualizada, e lá o apóstolo Paulo escreve aos Efésios colocando o seguinte texto: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Na nova tradução para os dias de hoje, está escrito da seguinte forma: portanto, prestem atenção à sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Irmãos, eu percebo claramente aqui que o apóstolo Paulo ele está fazendo uma advertência, para os leitores da carta dele. Ele fala claramente assim: vede prudentemente como andais. Isso é uma advertência.
E um pouco mais abaixo, ele diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Então, eu entendo que existe um perigo, existe algo perigoso à espreita, né? Os dias são maus. Eu me recordo que, certa vez, eu visitei uma cidade e tinha muitas linhas férreas cruzando as ruas da cidade, né? E cada vez que vinha um trem, a cancela fechava a rua, um sinal luminoso piscava com uma cor bastante forte, né, e uma sirene soava, né, era um alerta: cuidado, gente, vem um trem aí, existe um perigo à espreita. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Eu imagino o apóstolo Paulo na praça com o megafone na mão gritando isso: cuidado, cuidado, perigo, os dias são maus, né? Eu vou citar alguns versículos aqui que confirmam essa posição do apóstolo Paulo quando ele diz que os dias são maus, né? Antes de citá-los, eu quero fazer apenas o seguinte comentário. Desde que o pecado entrou no mundo, né? Desde que isso aconteceu, as coisas desandaram. A raça humana, né, começou a trilhar por caminhos tortuosos, né, e muitas vezes longe de Deus. Por isso que os dias são maus. Eu me lembro perfeitamente que no livro de Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2, Deus cria todas as coisas e declara que tudo estava bom, e no final ele fala que estava tudo muito bom. E realmente foi assim que Deus criou todas as coisas, de forma perfeita. Mas, quando entrou o pecado, né, quando o homem resolveu dar as costas para Deus e desobedecer a Deus, e entrou o pecado no mundo, o mal entrou no mundo. E tanto isso é verdade que logo no capítulo 4 nós já vemos uma família sendo destruída, um irmão matando o outro, Caim matando Abel, 2 irmãos, um assassinando o outro. O primeiro assassinato, né, registrado na história do homem. Então, os dias realmente são maus, e por isso que o apóstolo Paulo está fazendo esse alerta. Como exemplo disso, eu posso citar, por exemplo, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz: o mundo jaz no maligno. Em Mateus 6,34, Jesus afirma: basta ao dia o seu próprio mal. Cada dia tem o seu mal, sua parcela de mal, né? Em 1 Pedro 5,8, nós lemos que o diabo anda ao derredor como leão, querendo tragar, né? E em Romanos 8,22, nós lemos que toda a criação geme, toda a criação geme. Então, queridos, não há dúvidas de que vivemos tempos difíceis, né? E isso não é de hoje, não estou me referindo à pandemia, não estou me referindo às dificuldades do presente tempo, mas é a realidade humana. Infelizmente, nós vivemos dias maus. Quando nós verificamos aqui os textos que nós lemos, né, e fazemos uma comparação, nós entendemos que quando o apóstolo Paulo diz que, por causa do tempo mau, por causa dos dias maus, nós devemos remir o tempo, né? Esse termo, remir o tempo, talvez seja um termo difícil de compreensão para nós nos dias atuais, né? Por isso que eu me utilizei da versão mais atualizada, que lá ela faz um paralelo e nos deixa claro que remir o tempo é a mesma coisa que aproveitar oportunidades. Infelizmente, nós temos pouco tempo aqui para entrarmos nessa questão e chegarmos a essa conclusão. Partamos, então, do pressuposto de que remir o tempo tem exatamente o mesmo significado de aproveitar oportunidades. E o que seria, então, oportunidades? Oportunidade seria uma chance que alguém tem de se beneficiar de alguma coisa? Pode ser, né? Uma oportunidade pode ser isso. Mas, aqui na perspectiva bíblica, a oportunidade que estava na cabeça do apóstolo Paulo, quando ele falou que não devemos perder as oportunidades, ele está dizendo o seguinte: olha, nós devemos
viver uma vida para o louvor de Deus, como nós mencionamos logo no início, né? Fazendo menção à música. Devemos realmente viver a nossa vida para o louvor de Deus. Não devemos perder nenhuma oportunidade de glorificarmos a Deus com as nossas próprias vidas. É isso que está na cabeça do apóstolo Paulo quando ele faz essa advertência, né? Ele fala, cuidado, gente, cuidado, os dias são maus, e por isso vocês precisam remir o tempo. Utilizem o tempo de vocês de forma sábia, não sejam nécios, não sejam imprudentes, vocês devem agir de forma sábia, né? E por isso vocês devem remir o tempo. É nesse sentido que esse termo é utilizado. Nós podemos ver que o próprio apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, ele coloca o seguinte texto: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, remir o tempo e aproveitar oportunidades, em última instância, é isso. Vivermos uma vida para o louvor da glória de Deus. Nós devemos fazer tudo o que possível para a glória do nosso Deus. Então, o que nós podemos entender como aproveitar oportunidades? Aproveitar oportunidades, espiritualmente falando, seria agir de modo incondicional com as qualidades que o apóstolo Paulo atribui aos filhos da luz. Né? Nós vamos ler esse texto agora e os irmãos vão entender de forma mais clara o que nós estamos tentando explicar. Aqui, logo ainda no capítulo 5, nos versículos 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o filho da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Para que a gente possa ter uma vida agradável ao Senhor, nós devemos manifestar essas características dos filhos da luz. Né? Nós somos hoje filhos da luz. A nossa reflexão hoje não está tratando da questão da salvação. Né? Nós entendemos que isso já foi conquistado por Cristo na cruz, nós cremos nisso, e pela fé nós cremos, e pela fé nós somos salvos pela graça de Deus. Mas não é isso que estamos falando aqui, nós estamos falando de uma vida cristã que glorifique a Deus. E quando pretendemos fazer isso, devemos agir como filhos da luz. Né? E os filhos da luz, eles têm essas características: bondade, justiça e verdade. Precisamos, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, seja com família, seja com amigos, seja no trabalho, em todas as circunstâncias da vida, nós devemos refletir para as pessoas o que nós somos, na verdade, filhos da luz, fomos transformados, comprados pelo sangue precioso de Jesus. Né? Então, como filhos da luz, devemos expressar sempre que possível bondade, justiça e verdade. E aí nós paramos para refletir, sabendo dessas coisas, como será que está a minha vida, como será que está a sua vida, meu irmão, em relação a isso tudo? Temos remido o tempo? Temos aproveitado todas as oportunidades que Deus tem nos dado para glorificarmos o nome dEle? É uma questão que essa pergunta devemos nos fazer sempre, né? Porque, afinal de contas, os dias são maus. Né? E se nós não tivermos em mente, né, o perigo que nos espreita, né, nós podemos relaxar e acabar vacilando. Né? Então, é importante que tenhamos isso sempre em mente. Existem pessoas que vivem uma vida longeva, pessoas que vivem 100 anos até. Né? Mas a questão aqui não é de quantidade, sim de qualidade de vida cristã. É sobre isso que estamos falando aqui. Né? Viver 100 anos é uma bênção, mas viver 100 anos longe do Senhor é uma vida vazia. Né? Não se deixa legado nenhum cristão. Né? Por outro lado, muitas pessoas, né, têm uma vida curta até,
Mas é uma vida curta, mas uma vida repleta de experiências com Deus, uma vida rica de experiências com Deus, né? É uma vida curta, mas naquele pequeno espaço de tempo, a pessoa viveu a sua vida para a honra e para a glória do louvor de Deus. Então, o que desejamos, na verdade, é ter as duas coisas. Eu gostaria de ter uma vida longa, cronologicamente falando, gostaria de aproveitar muito ainda desta vida aqui, mas também me empenho ao máximo para que a minha vida seja uma vida para o louvor da glória de Deus. A gente pode fazer um paralelo, né, para encerrar, que quando o apóstolo Paulo ele fala sobre remir o tempo, utilizar o tempo de forma sábia, né, e glorificar a Deus com as nossas próprias vidas, né, eu acho um paralelo muito bom com o Salmo número 90, versículo 12, que é atribuído a Moisés, onde Moisés, em oração, se dirige a Deus dizendo o seguinte: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Senhor, me ensine a remir o tempo. Senhor, eu quero fazer escolhas corretas. Senhor, eu não quero perder nenhuma oportunidade para glorificar o Senhor com a minha própria vida. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos corações sábios. Queridos, essa reflexão ela é uma reflexão importante de ser feita, né? Devemos fazê-la frequentemente, devemos ter em mente que vivemos dias difíceis, né? E quando nós escolhemos o título da nossa reflexão de hoje, Abra os olhos ao máximo, foi por causa disso. Devemos estar atentos, devemos estar com os olhos sempre muito abertos, porque os dias são muito difíceis. Devemos sempre remir o tempo, não devemos perder nenhuma oportunidade na nossa vida para glorificarmos o Senhor com as nossas vidas, né? Eu vou agora orar ao Senhor para que Ele nos dê condições de realmente sermos instrumentos na mão dEle para glorificá-lo sempre nas nossas vidas. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Quero te agradecer porque o Senhor tem sido um Pai amoroso, cuidadoso, e o Senhor tem cuidado de cada um de nós com tanto zelo, com tanto carinho, e muitas vezes, Senhor, eu me vejo constrangido quando eu me percebo deixando de glorificar o Teu nome com a minha vida. Por isso te peço perdão e te peço que nos ajude, Senhor, como igreja, nessa caminhada cristã, buscando o Senhor todos os dias, seja por meio da leitura da Tua palavra, seja por meio da oração, enfim, glorificando o Senhor por meio dos louvores, cantando músicas a Ti, Deus, mas que, mais do que palavras, mais do que músicas cantadas com os lábios, queremos viver no nosso coração, Deus. Queremos viver de verdade a vida cristã e queremos honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome todos os dias. Te peço que continue nos guardando e que esse ano de 2021, que se inicia, seja um ano bom, tanto na vida secular, que possamos ter as Tuas proteções, os Teus livramentos para nos guardar de todos os males desse mundo, mas que também seja um tempo propício, um tempo bom, um tempo adequado, que nós não desperdicemos nenhuma oportunidade para glorificarmos a Ti com as nossas próprias vidas. Abençoa-nos, Senhor, guarda-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desejo a todos um ótimo ano de 2021 e que consigamos realmente remir o tempo e consigamos realmente fazer escolhas corretas e que consigamos realmente não perder nenhuma oportunidade de glorificar a Deus com as nossas próprias vidas. Boa noite.